Eu tenho acompanhado aí as falas do secretário, acompanhei a audiência pública, não pude intervir, né? Mas acompanhei a audiência pública e me chama a atenção que é o discurso do governo aqui, né? Não tem data no projeto, não é esse o debate é outro. Eles fogem do debate, que é o debate central. O debate central que diz respeito à vida das crianças, das famílias, dos profissionais de educação, de toda a comunidade escolar, diz respeito às condições de volta às aulas. Porque é verdade que é a saúde que tem que definir o momento da volta às aulas. Mas é verdade também que no Estado e na cidade de São Paulo, há muito tempo não é a ciência que manda. São as pressões do poder econômico, que são reais e tem que dialogar com elas, não estou dizendo que elas não existam, não tem preocupações econômicas, mas é isso que dita as medidas de flexibilização antes da hora. É esse tipo de coisa que faz a gente desconfiar. E hoje, para quem quiser saber, teve uma matéria de 5 minutos no SPTV sobre a mudança dos critérios de divulgação dos casos e dos óbitos de Covid-19 na cidade de São Paulo. Tinha uma metodologia de meses, até 15 de julho, que determinava quantos casos por dia e a gente conseguia fazer a tal da média móvel e avaliar cada semana epidemiológica. Até 15 de julho, a última semana epidemiológica, faleceram na cidade de São Paulo 610 paulistanos e paulistanas. A partir de 15 de julho, mudou a forma de contabilizar. Não que ela seja errada em si, mas no meio de uma série estatística, você não pode mudar a base de dados. E eles mudaram, e a gente não tem mais base de comparação, porque agora é o dia do registro do óbito. Que tem sua lógica, eu não estou dizendo que não tem a lógica, só que a base era outra. Se queria ter uma nova abordagem, mantivesse as duas formas de divulgação, não mantiveram. E a gente não tem a clareza do momento da curva epidemiológica na cidade de São Paulo, não tem a clareza. E mesmo que ela esteja caindo um pouco, como diz o governo, o patamar é muito alto. Um patamar de 70, 80, 100 mortes por dia é um patamar absurdo. Já morreram na cidade de São Paulo 9 mil paulistanos e paulistanas oficialmente. E mais 6 mil que são casos suspeitos que a própria Secretaria da Saúde reconhece que a maioria é Covid. São 15 mil mortes na cidade de São Paulo nesse período. É uma tragédia. Um avião da TAM que caiu aqui no aeroporto, faleceram 199 pessoas e foi uma tragédia de repercussão muito grande, municipal, estadual, nacional e mundial. 600 pessoas por semana são 3 aviões da TAM caindo na cidade de São Paulo. Mas eles estão caindo na periferia. E aí se naturaliza as mortes. Porque quem naturaliza as mortes dos jovens, pobres, negros, da periferia, assassinados no nosso país e na nossa cidade, está acostumado a naturalizar a morte dos mais pobres. E a gente não pode deixar que isso aconteça. E a volta às aulas, e disse aqui o doutor Gonçalo Vecina, numa audiência pública da Comissão de Educação, falou publicamente para esta casa, um cientista renomado, com reputação enorme, falou o seguinte: eu garanto, se voltar às aulas, o número de casos vai aumentar. E se o número de casos vai aumentar, as mortes vão aumentar. E nós não podemos ter uma política de morte, a chamada necropolítica. Nós não podemos aceitar isso na nossa cidade. Já basta um presidente genocida. Já basta um presidente genocida para a tragédia que esse país vive, com mais de 90 mil mortes e com projeções de pelo menos 200 mil mortes. Na Guerra do Vietnã morreram 58 mil soldados americanos e olha a tragédia que foi. Nós
menos 10% das mortes. Podemos ter 15, 20 mil mortes. 15 mil já temos, 20 mil mortes aqui na cidade de São Paulo. É uma tragédia que nós não podemos aceitar. E a volta às aulas nesse momento é arriscadíssima. Doutor Gonçalo Vecina, doutora Átila Yamarino, doutor Hélio Baixa, doutor Paulo Lotufo, doutor Paulo Saldiva, só especialistas gabaritados. E eu não sei de onde é esse comitê científico do Dória. Não sei, porque não aparece a cara dos especialistas. E esses que são do comitê, esses que são cientistas de verdade, dizem que as escolas são o principal fator de dispersão. Por isso que a escola é a primeira a ser parada numa pandemia. Vereador, é o LIDE. O LIDE é o Comitê Científico. Diz aqui o vereador Camilo Cristófaro. As escolas são o principal fator de dispersão pela natureza do convívio escolar. Na educação infantil, então, nem se fale. Uma criança de 3, 4 anos, ela não vai entender o que é isolamento social. A escola, basicamente, é a pedagogia do afeto, da relação afetiva, aquele momento dos professores com as crianças e entre as próprias crianças, mas isso vale para os outros anos da vida escolar. Então, não tem sentido. O sentido correto seria dizer o seguinte: nós precisamos poupar vidas, nós precisamos acolher bem as nossas crianças, nós precisamos proteger todas as famílias e todos os profissionais da educação, e nós vamos retomar as aulas em fevereiro do ano que vem. Não precisa ser uma decisão da saúde, tem que ser uma decisão da educação, porque ela sabe que esse momento é o momento de reformar as escolas, é o momento de adequar sanitariamente, é o momento de adequar a ventilação das salas, é o momento de redesenhar a circulação nos espaços escolares. É esse o momento, é o momento de capacitar os profissionais, de preparar para esse novo momento que ainda vai demorar. Se fala tanto da vacina, mas ninguém tem a certeza quando ela virá, se ela será efetiva mesmo, se ela chegará rapidamente aos mais pobres, né? Porque a vacina, quando for descoberta, eu vi aqui outro dia que um laboratório falou, podemos fazer 1 bilhão de vacinas. Bom, 1 bilhão, imagino que durante um ano, a população do mundo é 7 bilhões. O nosso presidente negacionista não colocou recursos em nenhuma dessas pesquisas. E, portanto, será que as vacinas virão para o nosso país? Certamente virão para o Einstein, para o Sírio-Libanês, para os grandes hospitais, para os planos de saúde, virão. Cara ou barata, virão. Mas para os mais pobres elas chegarão? Então, esse é o debate que eu queria colocar, que é o central. Por isso, eu apresentei um PL, que é o 441/2020, propondo que a volta às aulas só aconteça a partir de fevereiro do ano que vem. E essa decisão tem que ser tomada agora para adequar as escolas. Agora para preparar os profissionais. Não adianta ficar empurrando com a barriga e não tomando decisão nenhuma, atitude nenhuma. Outro dia eu estive numa escola que era estadual, é verdade, na Coab Raposo. Sabe qual que foi a preparação para as salas de aula? A salas de aula sem nenhuma ventilação, com uma fresta em cima, uma escola de latim, inclusive. Se falou tanto de escola de latim no município, era uma escola de lata lá na Coab Raposo Tavares. A preparação é colocar ventilador na sala. Essa preparação. É nesse nível que está o debate. É nesse nível que estão as atitudes. Então, eu queria fazer esse apelo. A primeira questão é a gente ser sério, falar, vamos preparar as escolas de direito. Mas eu queria entrar no segundo debate, que é o debate da questão da compra de vagas na educação infantil. Eu queria que a assessoria pudesse colocar para a gente. O secretário deu uma entrevista na Vejinha e é absolutamente transparente o que ele falou. Falou, além disso, o prefeito enviará um projeto à Câmara, que, entre outras coisas, também permite a compra de vagas para a educação infantil, inclusive a pré-escola. Se aprovado, incluirá os de 4 e 5 anos. Olha agora o que ele disse. Vamos auxiliar as particulares adquirindo vagas.
Essa é a motivação desse projeto. Essa motivação está escrito, está dito, está na boca do secretário de Educação. Vamos auxiliar as particulares adquirindo vagas. Mais para frente ele fala o seguinte: o Mais Creche já nos autoriza a comprar até 10% das vagas que oferecemos diretamente. De dezembro até março, a gente não tinha tido oferta de vaga da rede privada. Mas ele esquece de falar aqui que teve dois chamamentos que a rede privada não ofereceu vagas para o Mais Creche. Mas depois que as escolas fecharam, temos mais de 500 ofertadas por essas instituições. Ou seja, é o interesse privado que dirige a política pública. E isso não dá para aceitar. Mas aí vamos a mais dados, né, que a gente gosta de falar calçado nos dados. Olha o que o secretário disse. Criamos um portal para solicitar o que chamamos de uma pré-matrícula. São cerca de 6 mil pedidos de novas vagas na educação infantil. Número menor que no mesmo período de 2019. Não está havendo ainda explosão de demandas na rede pública. Ou seja, qual a necessidade disso? Que o único argumento razoável que a gente poderia debater era, bom, tem uma crise de vagas na educação pública e, enfim, não tem que atender, vamos para uma situação emergencial. Não é isso. Aliás, eu queria mostrar os dados das vagas, por favor. Os dados das vagas. Obrigado. Não, esse aí. Olha só, é o EOL, 30 de junho de 2020. Demanda na pré-escola, 0. É o EOL, é o Sistema de Matrículas da Prefeitura. Demanda na pré-escola, 0. A Folha de São Paulo fez uma matéria, eu estou usando aí, de 1.072 vagas de demanda na pré-escola, pedido de transferência. A rede de pré-escolas, as EMEIs, o ano de 2019, tinha 215 mil vagas. Que seja 1.000 vagas, que seja 2.000. É 1% da rede. A rede não consegue adequar 1% de demanda, tem que comprar vaga de escola particular, passar dinheiro público para as escolas particulares, que vivem um drama, é verdade, mas o problema das escolas particulares tem que se resolver de outra forma. É o governo federal fazendo os bancos dar crédito. O governo federal liberou 1,2 trilhão para os bancos. Esse dinheiro não chegou nem para pequena, nem para microempresa, nem para a média, nem para as escolas. É aí que você resolve o problema das escolas privadas, com crédito. Por último, eu queria falar que o meu tempo já tenho pouco tempo. Eu queria o outro último quadro. O secretário fez uma fala mentirosa na audiência pública. Uma fala mentirosa. Eu vou dar os dados. Falou, não, temos um rombo de 9 milhões, 9 bi e meio no orçamento, que é a cantilena do prefeito Covas. Secretário Bruno Caetano. Olha só, esses dados é o balanço do primeiro semestre da Secretaria de Fazenda. E os técnicos da Fazenda não costumam errar. Olhem lá a última linha. Amanhã, na discussão da LDO, eu vou discorrer sobre tudo. Mas só quero a última linha. Veja lá, previsto 2020, 69 bilhões e 39 milhões. Esse é o orçamento previsto. Orçamento atualizado agora pela Secretaria da Fazenda, 69 bilhões e 198 milhões. O orçamento, segundo a Secretaria da Fazenda, vai crescer 160 milhões. Tem dinheiro para reformar a escola, tem dinheiro para chamar concursado e não precisar fazer contratação provisória, tem que chamar os concursados, tem dinheiro. E o secretário diz, não, estamos quebrados. Ele tem vinculação, 25% na LDB, 33% da educação inclusiva da lei orgânica, e ele tem que cumprir esses objetivos. E se ele não cumprir, ele vai estar
incorrendo em improbidade administrativa. Eu tinha outras questões para falar, consegue... talvez eu me inscreva para encaminhar, Vereador Donato. mas eu me comprometi, eu não posso dar uma parte agora, porque acabou meu tempo, eu tenho que passar a palavra para o vereador Toninho Véspoli. Eu gostaria de falar que é um absurdo também o Conselho Municipal de Educação jogar para as famílias a decisão de volta ou não volta, é tirar o corpo fora, é jogar para as famílias a responsabilidade se seu filho vai se contaminar ou não, você que escolheu. Não pode ser assim a política pública. Um governo sério assume seus atos e o primeiro ato que ele tem que assumir é a defesa da vida, senão Bruno Covas vai fazer parte da lista dos genocidas encabeçada pelo Bolsonaro. Obrigado, presidente.